Laje de pontes em viga, exemplo de aplicação das tabelas de Rush. Então, como exemplo, vamos calcular os momentos da laje central da ponte mostrada na figura abaixo. Considerar que as transversinas estão desligadas da laje, dados a classe TB 450 e a espessura do pavimento é de 7 cm. Considerar ainda uma carga adicional de 2 kN por metro quadrado para atender um possível recapeamento. Então vamos começar calculando a carga permanente. Carga permanente vai ser a carga devido ao peso próprio, mais a carga do pavimento e mais a carga do recapeamento. A carga do peso próprio posso dizer que é igual ao peso específico do concreto multiplicado pela espessura da laje. Mesma coisa para o pavimento. Carga do pavimento, peso específico do pavimento, espessura do pavimento. E a carga do recapeamento já foi dada como 2 kN por metro quadrado. Então, peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico, a espessura da laje 27 cm, peso específico do pavimento 24 kN por metro cúbico, espessura do pavimento 7 cm e o recapeamento 2 kN por metro quadrado, que dá uma carga total de 10,43 kN por metro quadrado. Como foi dito no enunciado, que as transversinas são desligadas da laje, seria essa condição que a gente tem aqui em cima, o que implica que se fosse uma ponte tipo essa daqui, eu teria essa dimensão longitudinal muito maior do que a dimensão transversal. Nesse caso aí a gente pode utilizar essa tabela, onde a gente tem que o comprimento Ly por Lx é considerado como infinito. Na verdade não é infinito, é que é um comprimento do tamanho que as diferenças não fazem mais diferença. Então, começando aí, calcular o momento da carga permanente, que é dado por Kg Lx ao quadrado. O K é um coeficiente da tabela, o G a gente acabou de calcular, e o Lx seria aqui igual a 7 metros. Então, a carga permanente, 10,43 km². Nesse caso aqui, da laje central, a gente tem 3 momentos para calcular. Um momento positivo na direção x, momento negativo na direção x, que é o mxe, e um momento positivo na direção y, que seria o MYM. Para calcular esses momentos, é só pegar o valor do coeficiente na parte de cima da tabela. Então ali ele é dado os valores do K para o MXM, MYM e MXE. Então a gente tem que momento x positivo, carga permanente, 0,0417 vezes 10,43 vezes 7 ao quadrado, que é igual a 21,31 kN para cada metro. Mesma coisa MYM, que fica igual a 3,53 kN por metro. E também o MXE, que vai ficar igual a menos 42,57 kN por metro. Então, esses são os valores dos momentos para carga permanente. Em relação à carga móvel, os momentos devido à carga móvel é dado por essa equação, PKP mais Pzinho vezes Kp' mais Kp, P a carga de uma roda, Kp o coeficiente que a gente vai pegar da tabela, Pzinho o valor da carga distribuída e os coeficientes aqui também que a gente vai pegar da tabela. Então esse é o veículo do trem tipo indicado na 7188, onde eu tenho aqui o veículo e ele é circundado por uma carga de multidão P. Como foi dito que a classe é TB 450, o valor de cada roda 75 kN, que seria o valor do P, e a carga de multidão 5 kN por metros quadrados. Para calcular os coeficientes Kp, são funções aqui de Lx sobre A e T sobre A. O Lx já é dado aqui como 7 metros, mas vamos calcular qual seria o valor do T. Então, para calcular o valor do T, a gente considera que a espessura que está atuando aqui na superfície média da laje, no caso T, o B médio, raiz quadrada de B vezes C. A gente tem que o B e o C seria igual a 0,2 e a 0,5 metros. B médio fica sendo igual então 0,316 metros. T, B médio mais 2 vezes a espessura do pavimento mais a altura da laje. Então T fica igual 0,316 mais 2 vezes 0,07 mais 0,27, o que dá um T aí igual a 0,726 metros. Daí a gente já pode calcular o valor do T sobre A, que fica igual a 0,363, lembrando que o A é a distância
entre os eixos de uma roda no mesmo eixo. E também a gente pode calcular o LX sobre A, que fica igual a 3,5. Então, voltando aí agora à tabela, a gente vê que com o valor de T sobre A, 0,363, ele não é dado na tabela. A tabela tem o T sobre A 0,125, 0,25, 0,5 e 1. Então a gente tem que fazer a interpolação entre esses dois valores. A mesma coisa também para LX sobre A, que foi igual a 3,5, na tabela não tem 3,5, tem 3 e 4. Então também cabe aí fazer interpolação. Todos os casos aqui, para calcular o K do MXM, MYM e MXE, a gente vai ter que interpolar entre esses valores. No caso das cargas de multidão, os coeficientes não dependem do T sobre A, só do LX sobre A, mas em todo caso a gente vai ter que fazer algumas interpolações. Então, fazendo aí agora as interpolações, os coeficientes Kp da carga concentrada, que são esses dessa região aqui da tabela, a gente tem para o MXM, que é esse primeiro, momento na direção X no centro da placa. Os valores vão estar entre 0,415, 0,370, 0,52 e 0,485. Então aqui, por exemplo, se o LX sobre A fosse 3 e o T sobre A fosse 0,25, o valor seria 0,415. O mesmo para os outros. Então a gente vai fazer isso também para o MYM. Está aqui a tabela organizada do mesmo jeito. Também o MXE. E também aqui para a carga de multidão, dessa vez só em função do LX sobre A. Em todo caso, aqui a gente tem os valores do MXM, para o coeficiente Kp, K'A, mesma coisa para o MYM e para o menos MXE. MXE na verdade, né? Então não vou perder tempo explicando como é que faz interpolação, porque isso aí certamente todo mundo já sabe, mas realizar as interpolações, a gente encontra aqui que o valor do coeficiente para a carga concentrada na direção x positiva é 0,449, o y 0,251 e o x negativo 0,93, enquanto que para a carga de multidão são esses valores que estão identificados aqui embaixo. Resumidamente eu tenho essa tabela. Então, MXM, a carga, o coeficiente da roda 0,449 e da carga de multidão 0,55 e 0,82. Momento YM para a roda 0,251, para a carga de multidão 0,09, 0,405 e para o momento na direção X negativo, a roda 0,93 e os coeficientes 0,375 e 1,5. Então, voltando aqui para o cálculo dos momentos, está aqui a tabelinha já resumida com os valores que a gente fez a interpolação. O momento devido à carga móvel dado por essa equação, então na direção x a gente fica com 75 vezes 0,449, que é o coeficiente que deu dessa interpolação, mais 5 vezes 0,55 mais 0,82, que foram os coeficientes que deu dessa interpolação aqui para o MXM. Então, o momento positivo na direção x ficou igual a 40,52 kN por metro. A mesma coisa para a direção y, resulta no momento de 21,3 kN. E na direção x, momento negativo, a gente chega aqui no valor de menos 79,12 kN por metro. Então, voltando aqui para a laje central, comprimento 7 metros, a gente calculou os momentos em relação à carga permanente e carga móvel, x positivo e negativo, e o y. Carga permanente, a gente utilizou essa equação, esses foram os valores que foram encontrados, e para carga móvel, a gente utilizou essa equação, e esses foram os valores que foram encontrados, de acordo com as tabelas de Rush. E quais seriam, finalmente, os valores dos momentos finais? A gente já conhece de análise que para calcular um esforço final, a gente tem que fazer uma combinação entre as cargas permanentes e as cargas móveis. Então a gente precisa comentar um pouco mais sobre quais seriam os valores dos gamas a ser utilizados. E além disso, segundo a 7188, é dito também que os valores das cargas móveis devem ser majorados por esses três coeficientes, CNF, CIA e CIV, coeficiente do número de faixas, coeficiente de impacto acidental e de impacto vertical, que daí a gente vai discutir em um outro vídeo.
por hora era só para mostrar o uso da tabela de Rush.